A segunda temporada de Love, Death and Robots estreou e tá deixando muita gente dividida. É pior? É melhor que a primeira? Ou é apenas diferente? Nesse vídeo eu vou dar as minhas impressões com spoilers de cada um dos episódios, lembrando que cada um tem a sua própria interpretação. E o legal da série é justamente a discussão que cada episódio levanta. Então bora lá? Shazukara! Esse episódio, a princípio, parece uma sátira ao Exterminador do Futuro com muito bom humor. A autoria é de John Scalzi, o mesmo que escreveu os contos que serviram como base para os episódios 3 Robôs, Quando o Iogurte Tomou Conta e Histórias Alternativas, lá da primeira temporada. E assim como aconteceu nesses capítulos, o Scalzi lida com o exagero ao tratar de algo absurdo, mas com um pezinho na realidade. Vocês já tentaram cancelar algum serviço através de um telefone de atendimento ao cliente? A pessoa sempre entende o contrário e no final das contas você faz um upgrade no seu plano e não conseguiu o que queria. Mas a verdadeira mensagem tá na relação entre a madame e o seu robô de limpeza. É claro que a primeira alegoria é a mesma que nós vimos lá em Black Mirror, no episódio Metalhead, com a constatação de que nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Mas podemos traçar um comparativo até mesmo com Queda Livre, o episódio sobre a rede social. Embora a gente não veja essa relação direta da protagonista buscando por aprovação, essa relação já estava estabelecida no começo do episódio. Em algum momento, o robô aspirador e a madame foram tudo o que o outro precisava. A partir do momento em que pequenas ações começaram a incomodar o robô, aquela que antes era sua dona passou a se tornar o seu alvo. Parece um pouco até a cultura do cancelamento, quando a própria base de fãs se volta contra o seu ídolo e tudo vira uma bola de neve, embora o ponto de partida tenha sido uma pequena ação, como mudar um retrato de lugar. Gelo me trouxe muita expectativa por ser exatamente o mesmo estúdio, a mesma equipe de produção e o mesmo autor de Zima Blue, o meu episódio favorito da primeira temporada. Achei inteligente a escolha desse ser o segundo episódio, pelo menos na ordem que a Netflix apresentou pra mim, já que na primeira temporada, Zima Blue estava entre muitos episódios fotorrealistas, e o choque logo de cara podia provocar rejeição entre o público. Aqui a gente tem uma evolução mais gradativa da série, saindo de traços mais caricatos e estilizados e indo em direção ao fotorrealismo. Claro que com algumas exceções ali no caminho. Mesmo assim, todas as animações são extremamente competentes na história que precisa ser apresentada e esses traços são belíssimos de se apreciar. O alto contraste, a borda mais grossa em volta dos personagens, o momento em que as cores saltam aos olhos. Esse momento, inclusive, pra mim, é uma das mensagens do capítulo. Nós vemos um mundo quase monocromático. Apesar de, como eu falei, tudo ser muito bonito visualmente, no próprio quarto dos irmãos você tem uma sensação claustrofóbica. Aquele não é um mundo fácil de se viver. Tanto é que as pessoas que se dão bem naquele lugar são as que têm aprimoramentos tecnológicos. Então, em um mundo hostil, a observação das baleias de gelo é um escape. Arriscado, mas é um sacrifício que vale a pena para observar algo que vai mudar a sua vida para sempre. Oh, caminhão miserável. E a segunda mensagem é a de aceitação e até de fraternidade. Mesmo, obviamente, aquém das habilidades do grupo, o Ced não se importa em sacrificar, em arriscar a própria vida para ser visto como um semelhante. E o seu irmão, Flat, mesmo sendo um aprimorado, finge que se machuca e arrisca a própria vida para o seu irmão ter o reconhecimento que merece. É por isso que no final do episódio, ao ver o seu irmão saltando para pegar o boné, o Ced fica irritado. Ele sabe que o Flat fingiu estar machucado apenas para que o grupo o aceitasse, mas também percebe que precisava daquilo. O Flat acreditou mais no seu irmão do que ele mesmo. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma ajudinha, de alguém que tá de fora e consegue enxergar as coisas de um jeito diferente, que nós mesmos não vemos. Essa é uma mensagem, inclusive, que a gente vai voltar a comentar em um episódio mais pra frente. Logo no início do terceiro episódio, a sensação que eu tive foi de estar assistindo a uma animação de Seven, os 7 Crimes Capitais, que por acaso, ou talvez não, também foi dirigido por David Fincher, o produtor de Love, Death and Robots. Aqui, por mais que a animação seja muito bem executada, o que salta aos olhos é a ambientação. A casa suja, sucateada, evidenciando a miséria daqueles que vivem à margem da lei, em oposição à austeridade da força policial,
que traz ao mesmo tempo a modernidade dos carros voadores associada com o visual dos carros dos anos 50, a tecnologia aliada ao retrocesso. Mas não só isso, as cores da cidade acima das nuvens e até mesmo a natureza renascendo a partir dos destroços do que foi uma civilização. A grande discussão desse episódio é o quão valiosa é a imortalidade e os sacrifícios que as pessoas têm de fazer para alcançá-la. Assim como a discussão do próximo capítulo, nós vemos como a imortalidade é solitária. Por mais que nessa realidade várias pessoas sejam imortais, até que ponto você de fato é próximo delas? As relações são mais fúteis, mais superficiais. Você não valoriza mais os pequenos momentos, como os momentos de apreciação de uma mãe com a sua filha. E o que são os filhos, se não uma maneira diferente de alcançar a vida eterna? Tem muitas coisas em mim que são reflexo do meu pai. Tem muitas coisas em mim que fisicamente são traços da minha mãe. No final, o Briggs preferiu deixar as ordens de lado e deixar que aquela mulher construísse a sua própria história, a sua própria versão de uma imortalidade. Será que ele morreu? Será que a mulher o acolheu e cuidou das suas feridas? Nesse caso, não importa. Essa não era a jornada de um novo começo para ele, como podia parecer. Pelo contrário, o que a gente presenciou foi uma jornada de um novo final. Assim como no episódio anterior que nos remete a Seven, aqui a primeira associação é com Mad Max, seja pelo cenário desértico, as punições aos ladrões de água ou até mesmo o design das criaturas da cidade, que remete às crias grotescas do Immortan Joe. Mas também senti várias referências a westerns e, é claro, Star Wars, com uma clara homenagem à cena da cantina e à recriação da icônica discussão do Han Solo ter atirado primeiro. Como eu já tinha adiantado, aqui a discussão mais uma vez é sobre a solidão da imortalidade. Mas nesse caso, o protagonista é capaz de passar a imortalidade adiante através da reprodução. O problema é que ele já presenciou o lado ruim da imortalidade e não quer passar esse fardo adiante. A presença da agente do Centro de Inteligência da Terra, a princípio, pode ser vista como o par perfeito. Ele não precisa mais ficar sozinho. Ele encontrou alguém que entende a sua jornada. Em uma visão mais otimista, isso mostra pra gente como às vezes pode demorar, mas eventualmente todo mundo encontra a sua pessoa certa. Por outro lado, é uma cientista tentando estudar o sistema reprodutivo de uma criatura imortal. E qual a melhor maneira de fazer isso, se não se reproduzindo com ela? Saindo do fotorrealismo e voltando para a animação mais estilizada, Grama Alta talvez seja um dos episódios que tenha uma das mensagens mais profundas, mas ao mesmo tempo mais simples de se interpretar. O trem representa a vida, representa o caminho certo a se seguir, enquanto as luzes dessas criaturas quase abissais representam tentações que desvirtuam o nosso protagonista do seu caminho. A discussão aqui não é sobre certo e errado, sobre ética, sobre religião, mas sobre você se afastar de quem você realmente é. Existem momentos na sua vida em que o trem vai parar, em que você vai se deparar com uma situação que parece intransponível, e aí você mesmo vai ter que parar, respirar e reabastecer. Nessa hora, pode ser mais fácil sucumbir à curiosidade, às luzes da grama alta, que muitas vezes não precisam nem ser uma alternativa, não precisam reluzir como ouro, chamar a sua atenção e oferecer uma possibilidade mais fácil. Podem ser sentimentos negativos, insegurança, ansiedade, que te perseguem e estão prontos para te devorar. A grama alta é esse lugar que, como a gente vê no episódio, o próprio protagonista se colocou e depois não encontra caminho para sair de lá. Mas nessas horas também pode aparecer alguém que verdadeiramente tá ali para te ajudar. E cabe a você aceitar segurar na mão de quem tá ali para te colocar de volta nos trilhos. Quando eu vi o trailer da segunda temporada de Love, Death and Robots, a história de duas crianças explorando a casa pela noite se tornou instantaneamente a minha favorita, antes mesmo de assistir. E assistindo, eu só comprovei o que meu coração já sabia. Eu acho que de todos os capítulos, esse é o único que talvez não tenha uma mensagem, uma grande lição de moral. É simplesmente uma história, um entretenimento.
mas é um entretenimento tão bom. A escolha da animação fofinha, quase remetendo aos stop motion tradicionais de massinha, em oposição ao design verdadeiramente assustador do monstro Papai Noel. Inclusive, um design funcional, afinal de contas, essa forma explica o porquê do Papai Noel ter preferência e tanta facilidade para adentrar as chaminés. E é engraçado que essa história também pode servir de gatilho para pessoas que tinham medo do bom velhinho quando crianças. Várias vezes nós vemos os pequenos chorando no colo do Papai Noel no shopping. Pode ser que aquela criança esteja vendo o Papai Noel como um monstro, ou a sua verdadeira forma. O destaque dessa trama para mim é a montanha-russa de sensações, em que nós partimos de um filme de final de ano com aquela clara sensação. Eu vou confessar pra vocês, eu voltei a ter 13 anos assistindo ao Expresso Polar pela primeira vez. E logo em seguida nós temos a tensão, seguida pelo alívio e uma tensão ainda maior para se concluir com uma pergunta perturbadora. E se eles não tivessem se comportado? Diferente do final de Esquadrão de Extermínio, aqui a discussão levantada alimenta infinitas possibilidades, e todas elas são gostosas de se imaginar, ao mesmo tempo em que não existe uma resposta certa. As crianças ganhariam carvão em vez de presentes? Elas seriam levadas no saco do Papai Noel? Elas seriam devoradas? Comenta aí embaixo o que você acha. Em mais um episódio comparável com Metalhead, Gaiola de Sobrevivência mostra Michael B. Jordan sofrendo um acidente espacial e encontrando uma arca vital. Uma espécie de sala do pânico, mas com um robô de manutenção para auxiliar os sobreviventes. Acontece que uma falha no Android faz com que ele passe a caçar o nosso protagonista. Essa história me incomodou um pouco, porque por mais que a gente tenha essa estrutura de acompanhar apenas um pedaço da trama em todos os episódios de Love, Death and Robots, eu senti que aqui muita coisa foi mostrada e não acrescentava em nada. Os flashbacks, nos breves momentos em que o nosso protagonista fica desacordado, mostram pra gente o que aconteceu um pouco antes do seu acidente e até mesmo explicam o contexto de guerra interplanetária que existe naquela realidade. O que talvez seja uma grande justificativa para a existência das gaiolas de sobrevivência. Afinal de contas, os sobreviventes vão precisar de um lugar para se recuperar, ao mesmo tempo em que os robôs auxiliam e intervêm pelos seus aliados enquanto atacam os seus inimigos. Eu só não sei se a gente precisava de todo esse contexto, de todas essas explicações. Eu ficaria satisfeito com a narrativa mais intimista, a luta pela sobrevivência em um espaço fechado. Essa ideia de você estar preso com o seu predador, que já foi abordada em diversas outras histórias, e mostram pra gente como a inteligência humana sempre é capaz de superar qualquer adversidade. O episódio trava uma batalha ferrenha com Snow no deserto pelo título de episódio mais fotorrealista, mas aqui muitas vezes não dá pra dizer que é uma animação. O protagonista parece mais o Michael B. Jordan do que o próprio Michael B. Jordan. E para fechar com chave de ouro, Tim Miller, o criador da série, nos reservou o episódio escrito e dirigido por ele. Esse capítulo é simplesmente magnífico, uma situação absurda, totalmente fora do comum e que é captada de uma maneira diferente por cada um dos envolvidos. Eu gosto de pensar no gigante como uma situação qualquer. Um grande evento, não precisa ser algo específico, qualquer coisa. A princípio vai existir um fascínio, uma curiosidade, mas as pessoas vão se aproximar daquilo com cautela. Depois, grupos vão se divertir em cima daquilo, vão admirar. Outros vão buscar a melhor maneira de extrair o máximo de lucro daquela situação. E ao mesmo tempo, você vai encontrar pessoas que idolatram aquilo, outras que odeiam, outras que são indiferentes, e ainda tem gente que está tentando entender como se sente com relação àquilo. No final das contas, pode surgir um outro gigante, ou pode não surgir nada. Mas o ser humano vai passar pelo ciclo natural de construir um espetáculo em volta daquilo e aos poucos ir destruindo, ir depredando e até esquecer. Seria uma alegoria à própria série? Chegou, fez barulho, chamou atenção, teve gente que amou, teve gente que odiou e no final das contas, eu espero que não seja esquecida. Até porque a terceira temporada de Love, Death and Robots já tá confirmada para 2022. Gostou do vídeo? Gostou da série? Comenta aí embaixo o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.